Adolf Hitler. Adolf Hitler nasceu em 20 de abril de 1889 em Braunau am Inn, uma cidade da Áustria-Hungria, hoje em dia localizada na Áustria, próximo à fronteira do Império Alemão. Ele era um dos 6 filhos nascidos de Alois Hitler e Clara Posul. 3 dos seus irmãos, Gustav, Ida e Otto, morreram ainda na infância. Quando Hitler tinha apenas 3 anos, sua família se mudou para Passau, na Alemanha. Lá ele adquiriu um dialeto bávaro, que trouxe uma marca reconhecível à sua voz. A família retornou para a Áustria e se assentou em Leonding em 1894 e em junho de 1895 Alois se aposentou em Afeld, próximo de Lambach, onde ele passou a criar abelhas. Hitler estudou numa Volksschule, escola pública, próximo a Fischaren. A mudança para Feld coincidiu com um aumento nos conflitos pai-filho causados pela recusa de Hitler de se conformar à estrita disciplina de sua escola. A ideia da fazenda de abelhas de Alois Hitler em Afeld terminou em fracasso e em 1897 a família se mudou para Lambach. Aos 8 anos de idade Hitler começou a ter aulas de canto e chegou a se apresentar no coral de sua igreja. Neste período até considerou virar padre. Em 1898 retornou novamente para Leonding. A morte do seu irmão mais novo, Edmund, devido ao sarampo, em 1900, afetou muito Hitler. Ele mudou de uma pessoa confiável, extrovertido e um aluno consciencioso para um rapaz taciturno e desapegado que batia de frente com seus pais e professores. Alois havia feito sucesso na carreira como funcionário público da alfândega e queria que seu filho seguisse seus passos. Hitler escreveu mais tarde que seu pai o levou até o escritório em que trabalhava, dizendo que este evento deu origem a um antagonismo irreconciliável entre pai e filho, já que ambos tinham temperamento forte. Ignorando a vontade do filho de frequentar uma escola clássica e se tornar um artista, Alois enviou Hitler para um Realschule, uma escola secundária, em Linz em setembro de 1900. Hitler rebelou-se contra esta decisão e no livro Mein Kampf afirmou que propositalmente foi mal na escola, esperando que uma vez que seu pai visse o pouco progresso que fazia na escola técnica ele o deixaria perseguir seu sonho numa escola artística. Como muitos austríacos alemães, Hitler começou a desenvolver ideias nacionalistas pan-germânicas desde muito jovem. Ele expressava apoio à Alemanha, desprezando a decadente monarquia de Habsburgo e seu império multiétnico. Hitler e seus amigos cumprimentavam-se com Heil e cantavam o Deutschlandlied em vez do hino imperial austríaco. Após a repentina morte de Alois em 3 de janeiro de 1903, o desempenho de Hitler na escola deteriorou-se e a mãe dele permitiu que abandonasse os estudos naquele momento. Ele então se matriculou em uma Realschule em Steyr em setembro de 1904, onde seu comportamento e desempenho escolar melhoraram. Em 1905, após passar no exame final, Hitler deixou a escola sem ambições de aprofundar os estudos ou fazer planos de carreira. Desde 1905, Hitler passou a viver uma vida boêmia em Viena, financiada pela pensão de órfão que recebia e do apoio proveniente de sua mãe. Ele teve vários trabalhos, incluindo de pintor, vendendo aquarelas de locais turísticos de Viena. A Academia de Belas Artes o rejeitou em 1907 e em 1908, afirmando que ele era inapto para a pintura. O diretor da academia sugeriu que Hitler estudasse arquitetura, que também era do seu interesse, mas ele não tinha as qualificações acadêmicas já que não tinha terminado a escola secundária. Em 21 de dezembro de 1907, sua mãe morreu de câncer de mama aos 47 anos. Hitler acabou ficando sem dinheiro e foi forçado a viver em abrigos para sem-tetos. A origem do antissemitismo de Hitler e a primeira vez que ele expressou é motivo de debates. Ele afirmou no Mein Kampf que se tornou um antissemita em Viena. Seu amigo próximo, August Kubitzer, afirmou que Hitler era um convicto antissemita.
Antes de deixar Linz. Várias fontes dão evidência que Hitler tinha amigos judeus quando jovem no começo da sua estadia em Viena. O historiador Richard J. Evans diz que historiadores agora geralmente concordam que seu notório e assassino antissemitismo surgiu com força após a derrota alemã na Primeira Grande Guerra, como uma paranoia da Deutschlegende, lenda da punhalada pelas costas. Hitler recebeu a parte final da pensão do seu pai em maio de 1913 e se mudou para Munique, no sul da Alemanha. Historiadores acreditam que ele deixou Viena para fugir do alistamento do exército austro-húngaro. Hitler mais tarde afirmou que não queria servir no exército austríaco devido à alta miscigenação das forças armadas. Após ser julgado inapto para o serviço, ele falhou em um exame físico em Salzburgo em 5 de fevereiro de 1914, retornou para Munique. Quando eclodiu a Primeira Guerra Mundial, Hitler vivia em Munique, embora fosse um cidadão austríaco, ele se voluntariou no exército da Baviera. Um relatório feito pelas autoridades bávaras em 1924 diz que Hitler serviu no exército local por erro. Tecnicamente, como austríaco, ele não podia servir no exército alemão. Ele se juntou ao 16º Regimento Reserva de Infantaria Bávara, primeira companhia do regimento, servindo como mensageiro na frente ocidental na França e na Bélgica, uma função perigosa, que envolvia exposição a fogo inimigo, em vez da proteção proporcionada por uma trincheira. Serviu também parte do tempo no quartel-general do regimento em Fournes-en-Vepes. Ele esteve presente nas batalhas de Ypres, do Somme, onde foi ferido, de Arras e em Passchendaele. Ele foi condecorado por bravura, recebendo a Cruz de Ferro, de segunda classe, ao fim de 1914. Sob recomendação do oficial judeu Hugo Gutmann, Hitler recebeu outra medalha, a Cruz de Ferro de primeira classe, em 4 de agosto de 1918, uma condecoração raramente dada a um soldado de sua patente, Gefreiter. Ele também recebeu o distintivo de ferido em 18 de maio de 1918. A folha de serviço de Hitler, no geral, foi exemplar, mas nunca foi promovido além de cabo, que era a patente mais alta oferecida a um estrangeiro no exército alemão à época. Durante seu serviço no quartel-general, Hitler continuou seu trabalho como artista, fazendo desenhos e ilustrações para o jornal do exército. Durante a Batalha do Somme, em outubro de 1916, ele foi ferido na coxa quando um disparo de artilharia caiu perto de sua posição. Hitler passou 2 meses em um hospital em Belitz, retornando ao seu regimento em 5 de março de 1917. Em 15 de outubro de 1918, ele foi cegado temporariamente por gás mostarda durante um ataque e foi hospitalizado em Pasewalk. Enquanto estava lá, Hitler foi informado da derrota da Alemanha. Segundo ele próprio, ao receber esta notícia, sofreu novamente por cegueira devido à tristeza. O Tratado de Versalhes de 1919 julgou que a Alemanha era a única responsável pela guerra e portanto deveria ser severamente punida. O país perdeu várias partes do seu território e a região estratégica da Renânia foi desmilitarizada. O tratado também impôs pesadas sanções econômicas e exigiu que o país pagasse grandes reparações para as nações vencedoras. Muitos alemães viram o tratado como uma humilhação injusta. O rancor com o Tratado de Versalhes, junto com a grave crise econômica, social e política do pós-guerra na Alemanha, seria explorado por Hitler para fins políticos. Após a Primeira Guerra Mundial, Hitler retornou para Munique. Sem uma educação formal ou prospectos de carreira, ele decidiu permanecer no exército. Em julho de 1919, ele foi apontado como Verbindungsmann, agente de inteligência da Aufklärungskommando, Comando de Reconhecimento do Reichswehr, o novo exército alemão, com o propósito de influenciar outros soldados e se infiltrar no Partido Alemão dos Trabalhadores, DAP. Enquanto monitorava as atividades do DAP, Hitler foi atraído pelo fundador do partido,
Anton Drexler, e sua retórica antissemita, nacionalista, anticapitalista e antimarxista. Drexler favorecia um governo forte e ativo, uma versão não judaica do socialismo, como ele descrevia, e solidariedade entre os membros da sociedade. Impressionado com as capacidades oratórias de Hitler, Drexler o convidou para se juntar ao DAP. Hitler aceitou a 12 de setembro de 1919, tornando-se o membro número 555. O partido havia começado a contagem de membros no número 500 para dar a impressão de ser maior do que realmente era. No DAP, Hitler conheceu Dietrich Eckart, um dos fundadores do partido e membro da ocultista Sociedade Thule. Eckart se tornou um dos mentores de Hitler, trocando ideias com ele e o apresentando à alta sociedade de Munique. Para aumentar seu apelo popular, o DAP mudou seu nome para Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei, Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, NSDAP, ou Partido Nazista. Hitler desenhou a bandeira do partido colocando uma suástica preta dentro de um círculo branco com um fundo vermelho. Hitler foi formalmente dispensado pelo exército em 31 de março de 1920 e começou a trabalhar em tempo integral no Partido Nazista, NSDAP. O quartel-general do partido era em Munique, um viveiro do sentimento nacionalista alemão antigoverno determinado a esmagar o marxismo e minar a autoridade da República de Weimar. Em fevereiro de 1921, já acostumado a falar para grandes públicos, ele se dirigiu a uma plateia de mais de 6.000 numa noite. Para divulgar a reunião, 2 caminhões cheios de partidários do seu movimento dirigiram por Munique balançando suásticas e distribuindo panfletos nazistas. Hitler ganhou notoriedade por seus grandes e polêmicos discursos contra o Tratado de Versalhes, rivais políticos especialmente contra os marxistas comunistas e os judeus. Os discursos cáusticos de Hitler na cervejaria de Munique começaram a atrair grandes multidões com muita frequência. Ele utilizava táticas populistas, incluindo o uso de bodes expiatórios, que ele culpava por todas as dificuldades econômicas dos seus ouvintes. Hitler usava o magnetismo pessoal e seu entendimento da psicologia das multidões quando falava com o público. Ele sabia como falar e o que falar e em qual momento. Historiadores notam o efeito hipnótico da oratória de Hitler, manipulando as massas. Em 1923, Hitler se aproximou do general Erich Ludendorff, que também era veterano da Primeira Guerra Mundial, para tentar tomar o poder na Baviera através de um golpe, conhecido como Pur da Cervejaria. O Partido Nazista se inspirou no fascismo italiano como modelo para sua aparência, estilo e até políticas. Hitler queria emular a Marcha sobre Roma de Benito Mussolini, feita em 1922, dando seu próprio golpe em Munique, desafiando o governo central em Berlim. Hitler e Ludendorff buscaram apoio do Staatskommissar, comissário do Estado, Gustav Ritter von Kahr, o de fato governador da Baviera. Contudo, Kahr, junto com o chefe de polícia Hans Ritter von Seisser e o general do exército Otto von Lossow, queriam tentar seu próprio golpe e instituir no país uma ditadura militar sob sua liderança, sem a participação de Hitler. Enquanto estava preso em Landsberg, Hitler ditou boa parte do seu livro Mein Kampf, Minha Luta, originalmente chamado de 4 anos e meio de lutas contra mentiras, estupidez e covardia, para o seu ajudante, Rudolf Hess. O livro, dedicado ao membro da Sociedade Thule e amigo Dietrich Eckart, era uma autobiografia e exposição de suas ideologias. O livro detalhou os planos de Hitler para transformar a sociedade alemã em uma baseada na raça. Algumas passagens do livro deixavam explícita a ideia de genocídio. Publicado em 2 volumes, em 1925 e 1926, vendeu pelo menos 228.000 cópias entre 1925 e 1932. 1 milhão de cópias foram vendidas em 1933, o primeiro ano de Hitler no poder.
Pouco antes de Hitler poder entrar com um pedido de condicional, o governo da Baviera tentou extraditá-lo para a Áustria. Contudo, o chanceler da Áustria, Rudolf Hameck, recusou o pedido, argumentando que o serviço no exército alemão tornará nula sua cidadania austríaca. Hitler renunciou à sua cidadania austríaca em 7 de abril de 1925. A Grande Depressão forneceu a Hitler uma ótima oportunidade política. Os alemães estavam ambivalentes sobre a República Parlamentarista, que enfrentava forte oposição de extremistas de esquerda e direita. Já os partidos moderados não conseguiam competir com os radicais. No referendo de 1929, o povo alemão votou, por grande maioria, repudiar o pagamento de reparações de guerra estipulados no Tratado de Versalhes. A ideologia nazista, neste período, ganhou muito apoio popular. As eleições de setembro de 1930 resultaram na quebra da Grande Coalizão, substituindo a administração do país por um governo de minoria. O chanceler Heinrich Brüning, do Partido do Centro, governava a nação por meio de decretos emergenciais do presidente Paul von Hindenburg. Governar por decreto acabou pavimentando o caminho para uma forma de governo mais autoritária. O Partido Nazista saiu da obscuridade e conquistou 18,3% dos votos e 107 assentos no parlamento nas eleições de 1930, tornando-se a segunda maior bancada no Reichstag. Apesar de Hitler ter renunciado à sua cidadania austríaca em 1925, demorou cerca de 7 anos para ele se tornar cidadão alemão. Isso significava que, na prática, ele era um apátrida e não podia se candidatar a um cargo público e até podia ser deportado. Em 25 de fevereiro de 1932, o ministro do Interior de Brunswick, Dietrich Klages, que era membro do Partido Nazista, nomeou Hitler como administrador da delegação do Estado para o Reichstag em Berlim, fazendo de Hitler um cidadão de Brunswick, e assim um alemão. Em 1932, agora como pleno cidadão alemão, Hitler concorreu contra Paul von Hindenburg nas eleições presidenciais. A 27 de janeiro de 1932, ele fez um discurso no Clube Industrial de Düsseldorf e lá conquistou o apoio dos principais empresários industriais alemães. Hindenburg tinha apoio de vários partidos nacionalistas, monarquistas, católicos e republicanos, e até mesmo dos sociais-democratas. Hitler usou como slogan de campanha a frase Hitler über Deutschland, Hitler sobre a Alemanha, uma referência às suas ambições políticas e sua campanha, sendo que ele viajava muito de aeronave pelo país. Ele foi um dos primeiros políticos a usar viagens de avião para fins políticos e utilizava este método rápido de viagem de forma eficiente. Hitler terminou em segundo lugar nesta eleição, ganhando cerca de 36% dos votos. Apesar de ele ter perdido o pleito para Hindenburg, esta eleição estabeleceu Hitler como uma figura forte na política alemã. Em agosto de 1936, em resposta a um princípio de crise econômica devido aos gastos com o rearmamento, Hitler ordenou que Göring implementasse o Wehrjahresplan, plano de 4 anos, para preparar a Alemanha para a guerra nos próximos 4 anos. O plano previa uma luta total entre os judeus bolchevistas e o nazismo alemão, onde Hitler pretendia prosseguir com o rearmamento do país, independentemente do custo econômico. O conde Galeazzo Ciano, ministro de Relações Exteriores do governo de Benito Mussolini, declarou um eixo Alemanha e Itália, e em 25 de novembro de 1936, os alemães assinaram o Pacto Anticominter com o Japão. Reino Unido, China, Itália e Polônia também foram convidados para se unir a este pacto, que tinha como propósito defender as nações do comunismo, mas apenas os italianos aceitaram, assinando o acordo em 1937. Hitler abandonou seu plano de uma aliança anglo-germânica, culpando a inadequada liderança política britânica. Em uma reunião na chancelaria do Reich com seus ministros de Estado e chefes militares, em novembro de 1936,
Hitler voltou a falar de suas intenções de estabelecer o Lebensraum para o povo alemão. Ele ordenou que preparações fossem feitas para uma guerra no leste, para começar, no mais cedo, em 1938 ou, no mais tardar, em 1943. Ele acreditava que a queda no padrão de vida na Alemanha como resultado de uma crise econômica poderia apenas ser parada por uma agressão militar para anexar a Áustria e ocupar a Tchecoslováquia. Hitler exigiu ações rápidas antes que a França e o Reino Unido passassem à frente na corrida armamentista. No começo de 1938, na sequência do caso Blomberg-Frith, Hitler tomou o controle total do aparato das políticas externa e militar, apontando a si mesmo como Oberstabsfeldwebel der Wehrmacht, comandante supremo das Forças Armadas. De 1938 em diante, Hitler fazia uma política externa que, em última análise, destinava-se à guerra. Em fevereiro de 1938, seguindo o conselho do seu novo ministro de Relações Exteriores, o conde Joachim von Ribbentrop, Hitler começou a encerrar a aliança sino-alemã com a República da China para então firmar uma maior cooperação com o mais poderoso e moderno Império do Japão. Hitler anunciou que reconhecia a região de Manchukuo, o estado fantoche ocupado pelos japoneses da Manchúria, e que renunciava às reivindicações sobre as antigas colônias alemãs na Ásia, que foram ocupados pelo Japão após a Primeira Guerra Mundial. O Führer alemão ordenou o fim do envio de carregamentos de armas para a China e chamou de volta todos os oficiais alemães trabalhando com o exército chinês. Em retaliação, o general Chiang Kai-shek, líder de fato da China, cancelou todos os acordos econômicos entre os países, privando a Alemanha de muitas matérias-primas chinesas. Em 12 de março de 1938, Hitler anunciou a unificação da Áustria com a Alemanha nazista, o Anschluss. A anexação austríaca foi rápida e sem percalços. Ele então virou sua atenção para a população etnicamente alemã na região dos Sudetos na Tchecoslováquia. Em discussões privadas em 1939, Hitler declarou que o Reino Unido era o principal inimigo do país e que a Polônia deveria ser obliterada como prelúdio para a guerra com os ingleses. O flanco leste da Alemanha tinha que estar seguro e terras da Lebensraum adicionadas ao país. Em 31 de março de 1939, o governo britânico garantiu apoio para um Estado polonês independente e isso irritou os nazistas. Hitler afirmou: "Vou preparar-lhes uma bebida do diabo." Em um discurso em Wilhelmshaven para o lançamento do navio de guerra Tirpitz, em 1 de abril, ele ameaçou romper o acordo naval anglo-germânico se os britânicos continuassem a dispensar apoio para os poloneses, numa política que ele descreveu como um cerco. Para os nazistas, a Polônia deveria virar um estado satélite alemão ou deveria ser neutralizada para garantir a segurança do flanco esquerdo do Reich para impedir um bloqueio inglês. Hitler inicialmente favorecia a ideia de criar estados satélites nas fronteiras, mas após a rejeição do governo polonês para algum tipo de acordo, ele decidiu que iria invadir o país e fez disso seu objetivo de política externa para 1939. Em 3 de abril, Hitler ordenou que as forças armadas preparassem um plano, o Fallweis, Caso Branco, para atacar a Polônia. Em um discurso para o Reichstag, em 28 de abril, ele renunciou tanto ao acordo naval anglo-germânico como ao pacto de não agressão alemão-polonês. Hitler estava preocupado que um ataque militar contra a Polônia poderia causar uma guerra prematura contra o Reino Unido. O ministro de Relações Exteriores da Alemanha e ex-embaixador em Londres, Joachim von Ribbentrop, garantiu que nem a Grã-Bretanha ou a França iriam honrar seus acordos para proteger a Polônia. Assim, em 22 de agosto de 1939, Hitler ordenou uma mobilização militar contra os poloneses. Em 1º de setembro de 1939, a Alemanha invadiu a Polônia pelo oeste, sob o pretexto de que lhes havia sido negado acesso à cidade livre de Danzig e ao território do Corredor Polonês, regiões que pertenciam aos alemães antes do Tratado de Versalhes.
Em resposta, o Reino Unido e a França declararam guerra à Alemanha em 3 de setembro, surpreendendo Hitler. O ditador alemão teria então se irritado com Ribbentrop e se virou para ele e gritou: "E agora?". Para sua sorte, os britânicos e franceses não agiram imediatamente, e em 17 de setembro, tropas soviéticas invadiram a Polônia pelo leste. No começo de 1940, Hitler começou a engrossar as defesas no oeste da Alemanha e a convocar tropas para campanhas militares. Em abril, forças alemãs invadiram e tomaram de assalto a Noruega e a Dinamarca. No dia 9 desse mês, Hitler proclamou o Grande Reich Germânico, sua visão de um império unificado de todas as nações germânicas da Europa, com os holandeses, flamengos e escandinavos se juntando à política de pureza racial sob a liderança alemã. Em maio de 1940, a Alemanha atacou a França e conquistou Luxemburgo, os Países Baixos e a Bélgica. Essas vitórias convenceram Mussolini a trazer a Itália para a guerra ao lado dos alemães a 10 de junho. Sem alternativa, os franceses decidiram pedir a cessação das hostilidades. A França e a Alemanha assinaram um armistício em 22 de junho. Arthur Greiser afirmou que a popularidade de Hitler, e o apoio à guerra, entre o povo alemão chegou ao seu auge em 6 de julho de 1940, quando Hitler voltou para Berlim após visitar Paris. Milhares de pessoas foram às ruas para saudar o Führer. Após as vitórias rápidas nas frentes de batalha, Adolf Hitler promoveu 12 generais para a patente de marechal de campo. Em 27 de setembro de 1940, o Pacto Tripartite foi assinado em Berlim com Saburo Kurusu do Império do Japão, Hitler e o ministro de Relações Exteriores italiano, Galeazzo Ciano. O acordo de cooperação se expandiu, abrangendo a Hungria, a Romênia e a Bulgária, formando o eixo. A tentativa de Hitler de integrar a União Soviética ao bloco antibritânico falhou em novembro. Então, em busca de novas regiões para conquistar matérias-primas, principalmente minério de ferro e petróleo, foi iniciado o planejamento de invasão do território soviético. Na primavera de 1941, a guerra ia bem para a Alemanha e a popularidade de Hitler estava mais alta do que nunca. A Wehrmacht enviou o Afrika Korps para o norte da África para tomar a região e abrir caminho para um ataque ao Oriente Médio. Em fevereiro, os alemães chegaram à Líbia para apoiar os italianos. Em abril, Hitler mandou tropas para os Balcãs e invadiu a Iugoslávia, movendo-se logo em seguida para conquistar a Grécia. Por ordens do Führer, os alemães ajudaram os iraquianos a lutar contra os britânicos e depois invadiram e conquistaram a ilha de Creta. O genocídio foi ordenado por Hitler e organizado por Heinrich Himmler e Reinhard Heydrich. Os arquivos da Conferência de Wannsee, que aconteceu em 20 de janeiro de podia fazer a não ser recuar em todas as frentes de batalha. Hitler falou então no rádio ao povo alemão: mesmo sendo grave a crise neste momento, ela irá, apesar de tudo, ser domada por nossa vontade inalterável. Hitler nutria esperanças de que a morte do presidente americano Franklin D. Roosevelt pudesse resultar em paz no Ocidente em 12 de abril de 1945, mas nada aconteceu e a determinação dos aliados permaneceu forte. Agindo conforme sua visão de que os fracassos militares alemães significavam abrir mão do seu direito de sobreviver como nação, Hitler ordenou a destruição da infraestrutura industrial e tecnológica alemã, para que esta não caísse em mãos dos aliados. O Ministério dos Armamentos, sob a liderança de Albert Speer, recebeu ordens de adotar uma política de terra arrasada, mas tais instruções secretamente não foram obedecidas. Em 20 de abril, no seu aniversário de 56 anos, Hitler saiu pela última vez do Führerbunker, em Berlim, para a superfície. No meio do jardim arruinado da chancelaria do Reich, enquanto as bombas caíam, ele participou de uma cerimônia para entregar medalhas Cruz de Ferro para crianças soldados da juventude hitlerista, que agora eram, junto com a Volksturm, a última linha de defesa alemã.
Em 21 de abril, as tropas do Marechal Georg Zhukov derrotaram as forças do general Gotthard Denicy na Batalha de Seelov e começaram a atacar as cercanias de Berlim. Em negação da situação precária, Hitler acreditava que o destacamento Armeeabteilung-Steiner, sob comando do general Felix Steiner, da Waffen-SS, poderia vir do norte e se juntar ao 9º Exército, do general Theodor Busse, para atacar os russos em um movimento de pinça. Durante uma conferência com seus líderes militares em seu bunker, em 22 de abril de 1945, Hitler perguntou se Steiner já tinha começado seu ataque. Porém falaram a ele que a ofensiva sequer tinha começado e que as tropas soviéticas já estavam marchando por Berlim. Hitler pediu então para que todos, exceto Wilhelm Keitel, Alfred Jodl, Hans Krebs e Wilhelm Burdorff Furdordorburg, deixassem a sala e então começou a gritar irritado. Ele afirmou que as lideranças das forças armadas eram incompetentes e traidoras, e pela primeira vez, declarou que tudo estava perdido. Hitler anunciou que permaneceria em Berlim até o amargo final e não seria capturado vivo, preferindo se suicidar. Em 23 de abril, o Exército Vermelho cercava completamente Berlim e já havia tomado alguns pontos estratégicos na cidade. Joseph Goebbels, agora praticamente o segundo no comando do Terceiro Reich, fez uma declaração para que o povo berlinense pegasse em armas para defender a cidade. No mesmo dia, Hermann Göring enviou um telegrama para Berchtesgaden, falando que Hitler estava isolado em Berlim e que ele, Göring, assumiria o comando da Alemanha, afirmando que o Führer logo estaria incapacitado. Hitler respondeu ordenando a prisão de Göring e tirando dele todas as suas posições no governo. Em 28 de abril, Hitler descobriu que Heinrich Himmler, chefe das SS, havia deixado a capital 8 dias antes e estava tentando negociar a paz com os aliados ocidentais. Ele ordenou que Himmler também fosse preso e autorizou a execução de Hermann Fegelein, o representante de Himmler no QG do Führer. Enquanto isso, Hitler, que naquela altura já tinha perdido a noção da realidade, movendo exércitos imaginários no seu mapa, ordenou que o general Walter Wenck atacasse e quebrasse o cerco a Berlim, mas ele foi detido em Potsdam e, contrariando ordens do Führer, retirou-se com seus soldados para o oeste e, logo depois, rendeu-se aos americanos, enterrando qualquer possibilidade de salvar a capital alemã. Perto da meia-noite de 29 de abril, Hitler se casou com a sua amante de longa data Eva Braun em uma pequena cerimônia dentro do Führerbunker. Após um café da manhã com sua nova esposa, Hitler ditou seu testamento político para sua secretária particular Traudl Junge. O evento foi testemunhado e os documentos assinados por Krebs, Burdorff Furdordorburg, Goebbels e Martin Bormann. Logo depois, na parte da tarde, Hitler foi informado da execução de Mussolini, que havia sido preso e torturado antes de morrer, e depois teve seu corpo pendurado em praça pública para ser cuspido pela população. Isso aumentou a determinação de Hitler de se suicidar para evitar a captura e deu ordens específicas para que seu cadáver fosse queimado e seus restos escondidos. A 30 de abril de 1945, as tropas soviéticas estavam a apenas algumas horas de marcha da chancelaria do Reich. Hitler então cometeu suicídio com um tiro na cabeça e sua mulher, Eva Braun, ingeriu uma cápsula de cianeto. Seus corpos foram levados para fora do bunker no jardim atrás da chancelaria, onde foram colocados dentro de uma cratera de bomba encharcados em gasolina, enquanto nos arredores as bombas russas caíam. Os corpos foram então incendiados. O almirante Karl Dönitz e o ministro Joseph Goebbels assumiram os postos de Hitler de chefe de Estado e chanceler, respectivamente. Berlim se rendeu em 2 de maio. A Alemanha nazista capitulou formalmente 6 dias depois. O dia da vitória finalizou a guerra na Europa. Documentos nos arquivos soviéticos liberados após a dissolução da União Soviética afirmam que os restos mortais de Hitler, Braun, Joseph e Magda Goebbels,
e os seus filhos, do general Hans Krebs e de Blondie, a cadela de Hitler, foram repetidamente enterrados e exumados. Em 4 de abril de 1970, um time de agentes da KGB usou mapas detalhados para exumar 5 caixas com ossos de uma fábrica da Smersh em Magdeburgo. Os restos encontrados nestas caixas foram queimados, esmagados e dispersos, e depois jogados no rio Biederitz, um afluente do Elba. De acordo com o historiador Kershaw, os corpos de Hitler e Braun foram completamente queimados quando o Exército Vermelho chegou e apenas uma parte da mandíbula com a arcada dentária que poderia ter identificado o cadáver de Hitler sobrou.